Olá, tudo bem contigo? Estamos iniciando nossa programação com o jornalista Pedro Ernesto, junto comigo os comentários de Doutor João Ricardo Yamashita. Doutor João Yamashita, seja muito bem-vindo em nossa programação. Muito obrigado, Pedro Ernesto. Boa noite para você, doutor Técio também. Vai ser uma conversa maravilhosa. Figuras. Nosso grande convidado de hoje, Doutor Tércio Rocha, uma referência na medicina do Brasil. Que honra, Doutor Tércio, ter você aqui em nossa programação. Prazer imenso é meu de estar aqui com seus ouvintes, na presença aí desse meu queridíssimo João Ricardo Yamashita, um amigo já de longa data, e tendo o prazer de conhecer o seu trabalho, Pedro Ernesto, que é um trabalho muito importante aí para todos que te escutam, né? E que deveria se multiplicar por 20 mil, porque efetivamente são matérias muito importantes e matérias que têm fundamento estarem sendo desenvolvidas. Doutor Tércio, o senhor foi pioneiro ao trazer o Botox para o Brasil e décadas depois mergulhou nas células-troncos. O que há em comum entre a busca estética e a busca regenerativa, doutor? Vaidade ou transcendência? Na verdade, Pedro, essa história começa bastante antes e começa invertida. Começa no meu terceiro período de medicina, sendo convidado a participar de pesquisa com células-tronco, aonde o intuito era reverter o que o povo chama de fogo selvagem, né? Que é a epidermólise bolhosa de fator 7. Eu fui muito carinhosamente convidado a participar dessa pesquisa dentro da Federal Fluminense pela doutora Neide Calil Gaspar, que era a maior pesquisadora em dermatologia nessa época. Bom, mas o lado disruptivo das coisas sempre foi o que me moveu para a medicina. Eu entrei na medicina, na verdade, e sou endocrinologista, porque eu queria provar que o obeso sofria de uma compulsão. Essa foi minha primeira tese em medicina em 1994, que eu consegui provar na Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Mas, efetivamente, ao longo da minha vida médica, desde os primórdios, né, ainda na faculdade, eu vinha sempre procurando uma outra maneira de resolver aquilo que, aos olhos da medicina de então, pareciam impossíveis. A obesidade foi uma delas, a depressão foi uma delas. E, efetivamente, quando eu me formei em medicina, eu tive a oportunidade, sempre estudando células-tronco, sempre mergulhado na pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer duas pós-graduações. A primeira foi em Londres e a segunda foi em Paris. E em Paris eu entrei para a Sociedade Francesa de Medicina Estética e aprendi mesoterapia. E num congresso eu conheci então o professor Carruthers. O professor Carruthers, que foi uma pessoa que observava as cirurgias da sua esposa, que era uma cirurgiã oftalmologista, cirurgias de estrabismo divergente, e ele via que, ao aplicar toxina botulínica do tipo A para relaxar essa musculatura e ela poder, então, fazer o amarrio do músculo central para corrigir o estrabismo divergente, as rugas sumiam, era um efeito colateral. E ele estava, então, cochichando em francês. Nós estávamos num congresso em Bordeaux, né, que fica entre a França e a Espanha, e ele estava cochichando em francês atrás de mim com outro colega. Como nós estávamos em Bordeaux, a língua oficial do congresso era o espanhol e a segunda língua era o inglês. Eles estavam conversando em francês. Eu, como já havia visto aquela palestra do meu grande amigo, Dr. Petit, que foi presidente da Sociedade Francesa de Medicina Estética, eu já tinha visto aquela palestra algumas vezes, eu comecei a prestar mais atenção no cochicho do que na palestra. E ouvi falar, então, da toxina botulínica. Saí dali, colei no Carruthers, e ele dizendo que não era para divulgar, mas, enfim, você sabe como são os brasileiros, né? Grudei igual a carrapato nele, acabei indo atrás dele para o Congresso de Paris, e depois de Paris fui ao Canadá atrás dele, aonde trouxe a tecnologia. Entrei no Brasil com 3 frascos de Botox no bolso do terno e, a partir dali, então, convidei alguns membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membros extremamente expoentes, né?
como Rômulo Mene, Zé Horácio Abudib, Franklin Carneiro, para nós testarmos um no outro aquela toxina. Trouxe um vídeo dele, né, que era um vídeo produzido pelo laboratório Allergan, explicando como fazia. E foi uma delícia, porque 2 dias depois nos encontramos e ficou aquilo, meu Deus, as rugas foram embora, isso é uma revolução. E foi daí que eu comecei a dar aula sobre aquilo, a mesma aula que eu tinha recebido do Carruthers. Então foi isso. Mas o Botox entrou na minha vida por eu ser membro de uma sociedade de medicina estética, que era a Sociedade Francesa, e por eu ter estado na hora certa, no momento certo, que foi na frente do Carruthers, enquanto ele cochichava em francês, e eu tive a sorte de estudar francês na Aliança Francesa de Botafogo, no Rio de Janeiro, e então aquilo estava divertindo meus ouvidos, e dessa diversão veio um grande prêmio na vida, que foi poder ter introduzido a toxina botulínica no Brasil. Mas as células-tronco é uma questão muito mais profunda e muito mais séria do que isso, porque as células-tronco, elas são a unidade biológica que nos mantém vivo todos os dias. Nós viemos, Pedro, da junção de um espermatozoide com um ovócito, que formou, então, a célula-ovo, que foi a primeira célula-tronco da vida de todos nós. E com 18 dias, Pedro, antes de sermos um embrião, aliás, ainda longe de sermos um embrião, éramos um conjunto de células, né, que continham em si 240 tipos de células diferentes. E você pode ter certeza, Pedro, que você, João, eu e todos os seus ouvintes aqui só nos mantemos vivos, só estamos vivos agora escutando esse seu trabalho, essa sua entrevista, porque tem uma célula-tronco regenerando cada um dos nossos tecidos o tempo todo. Por isso que as pessoas cortam cabelo periodicamente, cortam as unhas semanalmente, tomam banho diariamente e não desgastam suas peles, né? Você, sem perceber, o seu osso, por exemplo, o seu fêmur, ele é regenerado, ou seja, ele é feito novamente mais de 15 vezes por ano. Tem sempre uma célula comendo osso e uma fazendo osso. O corpo é um delicado equilíbrio, e nesse delicado equilíbrio mora a ciência médica. E nós estudamos esse delicado equilíbrio para que se traga mais qualidade de vida das pessoas. Sabe por quê, Pedro? Porque imagina o doutor João aí, ó, todo bonitão. Quando ele nasceu, de cada 10 mil células dele, uma era célula-tronco. Quando ele tinha 19 anos, estava entrando na faculdade de medicina, era aquele bonitão da faculdade de medicina, de cada 17 mil células, uma era célula-tronco. E hoje, apesar de ainda ser muito jovem, ele está aí nessa fase de a cada 30 milhões de células, uma ser célula-tronco. Você vê como cai o nível? É por isso que quando você é criança, Pedro, você é capaz de ir para o colégio, estudar, joga bola no recreio, chega em casa, faz arte, apanha da mãe, estuda de tarde, joga bola, toma outra coça, briga na rua, vai para um baile e no outro dia está inteiro. E hoje, só de pensar na metade disso, você já fica exausto. Não tem célula-tronco para te regenerar. Então, células-tronco são isso, ou seja, até certo ponto, elas também, os seus estoques, os seus números no nosso corpo, são sinônimos de juventude. Porque o que nós sabemos hoje é que envelhecer é uma doença progressiva, degenerativa e disfuncional. Ela é disfuncional por ser degenerativa, e ela é degenerativa e progressiva porque a cada ano que se passa, menos células-tronco você tem. E nós trabalhamos com isso, de levar células-tronco ao tecido que temos que regenerar, né? No caso, por exemplo, de uma cicatriz em cirurgia plástica, de uma derme na hora de uma face, de um osso que não pode ser operado e está fraturado, por exemplo, uma fratura de cabeça de fêmur numa pessoa já de uma certa idade que não tem condições cirúrgicas. Você tratar, por exemplo, um Alzheimer, um autismo, um Parkinson. O professor João Ricardo Yamashita é um craque aí em autismo. Você, por exemplo, tratar condições articulares de pessoas que têm
diversos graus de artrose, né, e de discopatias, e que você pode regenerar, que no melhor português significa fazer de novo, utilizando as células primordiais que criaram essas estruturas. Porque eu sempre pergunto para os meus pacientes, né, o que em você foi comprado na loja? Nada, doutor. Eu nasci assim. Ah, você nasceu com tudo formado? Nasci com tudo formado. Pois é, mas não foram formados por acaso. Foram formados com trabalhos celulares. Por isso, o trabalho celular é o melhor agente para regenerar essas estruturas que estão danificadas ou, às vezes, disfuncionais, né? Então, as células-tronco não corrigem só estruturas, corrigem também funções. Doutor Tércio, você é um grande líder aí da medicina regenerativa no Brasil, vem trabalhando com células-tronco há muito tempo, né? É um pioneiro, parabéns pela coragem, pelo seu empenho em estudar e liderar esse movimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o congresso que você está organizando, que agora vai ser o terceiro congresso Regenera Brasil, né? Vai ocorrer agora em novembro. O que você vai trazer? O que você está organizando? Quais são as expectativas? O objetivo, quando eu criei o Regenera Brasil, o propósito, né, porque a gente sempre tem que ter um propósito, o propósito foi tentar abrir a cabeça dos médicos brasileiros e ensinar aos médicos brasileiros o que era a medicina regenerativa. Primeiro, ensinar o que era a células-tronco e ensinar o que é essa terceira era da medicina pós-Hipócrates. Nós sabemos que hoje as células-tronco, a aplicabilidade clínica e cirúrgica das células-tronco é considerada pela Organização Mundial, né, pelo Fórum Econômico Mundial, a maior revolução da medicina dos últimos 200 anos. Então, quando eu criei o Regenera Brasil e criei eu com a minha querida esposa, que também é médica, a doutora Marta Líbia, uma médica que trabalha comigo há muitos anos. Eu trabalho com ela, muito querida. Obrigado, João. E ela te manda outro, está aqui do meu lado te mandando um Opa, abraço. aí fica mais fácil. E daí, eu trabalho com isso há 41 anos, né? Desde 1983, 84. Então, eu queria expandir esse conhecimento. E por isso criei esse Regenera Brasil. E hoje o Regenera Brasil é o maior congresso internacional de medicina regenerativa da América Latina e Central. Eu não digo do mundo porque eu não conheço os outros, mas efetivamente ele é o congresso mais disruptivo. O João, eu já tive o prazer de ter o João participando aí do meu congresso como palestrante e como congressista. Ele é testemunha disso, ou seja, é um congresso que não existe jogo armado, não existe nada combinado. O palestrante fala o que quer, o debate é franco, o debate é total. Por isso que as pessoas, os médicos, eles ficam da primeira à última palestra totalmente hipnotizados com aquilo que está ocorrendo. Porque o que ocorre no palco, Pedro? O que ocorre primeiro é um show de ciência e uma ciência que os médicos normais, habituais, né, eles têm pouco acesso, porque é uma ciência regenerativa. Hoje nós assistimos a uma medicina que cuida de doença, né? E uma medicina que cuida de medicar com medicamentos. A medicina regenerativa, você cuida de uma medicina que se preocupa com saúde, de gerar saúde. Por isso ela quer regenerar órgãos danificados. Ou seja, quando você vê um joelho acometido com uma artrose, você não pensa em substituí-lo por uma prótese de titânio. Não tem nada de titânio no seu corpo. Você pensa em injetar células-tronco e regenerar toda a estrutura daquele joelho. A mesma coisa quando a gente recebe um paciente com Parkinson. Ninguém quer internar aquele paciente ou dopá-lo. Você quer reperfundir aquele cérebro com fluxo sanguíneo normal, levando oxigênio, levando oligoelementos, vitaminas, minerais, aminoácidos necessários para o trabalho celular e regenerar aquelas estruturas danificadas com a doença. Então, quando nós pensamos medicina regenerativa, nós pensamos na medicina que faz de novo aquela estrutura e aquela função, porventura, acometida de um paciente. E no primeiro congresso, que foi
no ano de 2023, nós tínhamos ali 185 congressistas. No segundo congresso, ano passado, quando nós tivemos uma palestra fantástica aí do meu amigo João Ricardo Yamashita, nós já tivemos 320 participantes, e esse ano nós esperamos aí 450 médicos, né, que querem aprender e que entendem que regenerar os seus conhecimentos científicos é fundamental para eles poderem oferecer para os seus pacientes, no curso dos tratamentos, prognósticos diferentes, prognósticos que tragam esperança, esperança do novo, de regenerar, de você poder viver a vida com funcionalidade máxima e não com a mesa lotada de medicamentos e você cada vez mais isolado daquilo que nós chamamos de viver. Porque quem fica parado em casa na zona de conforto, Pedro, é sofá, né? Então não adianta falar, o meu paciente está muito bem, ele está em casa parado vendo televisão. Não, quem fica parado vendo televisão é a almofada em cima do sofá. Ele tem que estar na rua, ele tem que estar conversando, ele tem que estar vendo esse Brasil pujante, que hoje se questiona em níveis bastante profundos, renascer, se regenerar, ele tem que participar ativamente. E é por isso que eu viajo, então, para esses congressos, fazemos congressos nos Estados Unidos, na Europa, na América Central, em toda a América do Sul, porque o nosso intuito é regenerar a medicina desses milhares de colegas médicos que cuidam da saúde desses milhões de pessoas, né? Então, hoje no Brasil, nós devemos ter em volta aí dos seus 2,5 milhões de médicos. Se nós conseguirmos regenerar a cabeça, a mentalidade de 10% deles, eu já vou ter dado um passo que eu considero bastante satisfatório. E, por enquanto, com esses 450 que a gente vem fazendo a todo ano, eu já me sinto bastante feliz, porque eu sou de uma família, Pedro, que tem médicos há 7 gerações, com meu filho que é médico. Uma família que veio para montar, né, criar a medicina no Brasil, veio junto com o Império. E eu vejo com muita preocupação que a medicina ainda está concentrada num quadrilátero aí de uns 4 quilômetros quadrados na cidade de São Paulo. O resto do Brasil vai a reboque, vai mais ou menos, né? Tanto é que quem tem muito recursos no Acre ou no Arroio Chuí, ele procura São Paulo. O que nós temos é que preparar a cabeça dos médicos de norte a sul, não só do Brasil, mas de toda a América Latina e considerando a América Central aí também como latinos, que afinal de contas são espanhóis, para que nós possamos atender esses pacientes oferecendo para eles qualidade de vida, oferecendo para eles vida na veia. E é disso que se trata a aplicação clínica e cirúrgica dos protocolos biológicos, principalmente dessas células-tronco que mudam o prognóstico da medicina em toda e qualquer área, Pedro, que são as células-tronco mesenquimais halogênicas de cordão umbilical. Como jornalista, nós sempre temos buscado trazer perguntas reflexivas e também provocativas, fazendo com que extraia a essência do nosso convidado. Dentro dessa provocação, o senhor fala em revolução não medicamentosa. Isso seria um resgate do humano contra a indústria farmacêutica ou apenas mais uma metamorfose do mesmo sistema? Eu acho que todos jogamos em prol do ser humano, né? Eu acho que não existe uma pessoa na área de saúde que jogue contra o melhor para o ser humano. Então, o que eu acredito é que tanto os pesquisadores da indústria farmacêutica quanto eu, nós todo dia vamos ao trabalho tentando fazer o melhor. Agora, quando nós conseguimos unir o melhor deles com o melhor de nós, nós fazemos uma medicina ainda melhor para as pessoas. Então, olha, eu só estou vivo, Pedro, graças à indústria farmacêutica. Eu tomei 21 anos de quimioterapia, eu tive 3 cânceres. Mas, efetivamente, depois de ter tomado 21 anos de quimioterapia, eu estava depletado. Eu não tinha mais músculo, eu não tinha mais humor, eu não tinha mais sono, eu não tinha mais memória, eu não tinha mais disposição, eu não tinha mais energia de viver, eu não tinha mais libido.
Mas daí eu, que sempre trabalhei com células-tronco, comecei a aplicar em mim os protocolos biológicos com células-tronco que eu sempre apliquei nos outros. E hoje eu estou aqui com 61 anos, podendo conversar com você e com seus ouvintes, podendo ver o meu amigo João Yamashita, viajando pelo mundo inteiro, não tenho cansaço, durmo a noite inteira, tenho um humor maravilhoso, tenho uma esposa 30 anos mais nova do que eu, acordo todo dia 5h10 da manhã para fazer musculação, depois faço meu exercício aeróbico, cumpro os fundamentos da medicina regenerativa e tenho aquilo que o ser humano busca, qualidade de vida. O que a gente quer, Pedro, é acordar sem dor, é lembrar do dia passado, é lembrar da melhor conversa que você teve com seu amigo, é ter disposição para interagir cada vez melhor com as pessoas e podermos ser útil ao próximo, porque só tem uma coisa escrita na Bíblia que realmente foi dita por Cristo: amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A medicina é uma grande oportunidade que nós temos de amar ao próximo como a si mesmo, porque eu garanto que o doutor João Ricardo Yamashita, toda vez que recebe um pacientezinho autista lá, ele se coloca no lugar daquela família, ele se coloca no lugar daquele paciente. O que eu poderia fazer de melhor para ele? E se ele fosse eu? E é assim que nós pensamos. Eu também trato autistas, trato pessoas com Alzheimer, trato pessoas com Parkinson, com todas as patologias, com degeneração de mácula e por aí vai. E sempre me faço essa pergunta: nesse momento, qual é o maior sentido de amar ao próximo? O que eu faria por ele que eu faria por mim se eu estivesse no lugar dele? E esse é o desafio médico. E graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade todos os dias de nos melhorarmos diante de nós mesmos. Por isso que a gente estuda todo dia, a gente batalha todo dia e a gente vai para cima. Porque uma coisa que a gente sabe em medicina é que a gente está muito longe de saber tudo. Com certeza, Tércio. Então é por isso que nós somos pioneiros nesses tratamentos maravilhosos, né, Tércio? Porque a gente pensa nos nossos pacientes, né? Eu, como uma das minhas formações é medicina de família, eu atendo desde até o avô, o tio, a tia, o pai, a mãe, a gestante, e a gente vê cada situação difícil na medicina e a gente não quer ficar limitado só aos tratamentos convencionais, que muitas vezes são muito limitados. Ainda mais a gente sabendo que a gente pode trazer benefício da regeneração de um joelho lesionado, de um Alzheimer, um cérebro que já está em degeneração, e reverter muitos processos desse que, pela medicina convencional, a gente sabe que não teria condições, né? Então, é muito importante o seu trabalho, de a gente estar desenvolvendo essas pesquisas e estar apresentando para mais médicos, né? Porque não adianta só a gente ficar fazendo e os outros ficarem se bobeando, falando que não conhece, não existe, não tem fundamento. Eu sempre digo para os meus colegas: olha, venham ao Congresso para debater comigo, não é para me tacar flores, não. É para debater cientificamente comigo, porque a ciência vive disso. A ciência vive do debate. A ciência vive daquilo que você sabe e conhece, daquilo que eu sei e conhecemos, e a gente, quando se encontra e troca essas experiências, nenhum de nós sai do tamanho que chegou. Todos nós saímos acrescidos de um pouco do conhecimento do outro. Por isso, o Regenera Brasil é um congresso constituído por médicos de todas as áreas: neurologistas, gastroenterologistas, ginecologistas, urologistas, cardiologistas, médicos de família, psiquiatras, endocrinologistas, ortopedistas, enfim. É um banho de medicina, é uma oportunidade única que o médico tem de revolucionar a sua cabeça como médico, porque antes de sermos especialistas, nós somos médicos, nós tratamos do ser humano. E o Regenera Brasil é um congresso que convida o médico a pensar exatamente esse aspecto, sabe? O que eu posso fazer de melhor pelo outro? Eu que ando fazendo tão pouco e às vezes me limitando a prescrever medicamentos.
Então, ele é um congresso totalmente indagativo. Tércio, para os nossos ouvintes aí entender melhor o efeito das células-tronco, as suas capacidades, o que elas fazem, né? Explica, por exemplo, um joelho com artrose, onde ocorreu a degeneração da cartilagem, já está chegando osso com osso. Qual que é o processo que as células-tronco realizam ali? Então, para você me entender, eu vou te explicar algumas características fundamentais e intrínsecas da célula-tronco. As células-tronco, primeiro, são anti-inflamatórias, então aquele quadro inflamatório tende a sumir. A célula-tronco, ela faz uma angiogênese. O que é isso? Ela faz uma neovascularização, ela propicia o crescimento de capilares novos para irrigar aquela articulação, aquele tecido que está sendo aplicado, oxigenando aquele tecido e nutrindo aquele tecido. As células-tronco são antiapoptóticas, ou seja, ela não deixa que ocorra morte celular. As células-tronco, elas são regenerativas por dois princípios. Um tem um nome um pouco estranho, chamado parácrino, ou seja, ela chega numa situação e começa a liberar exossomas, que são produtos da própria célula, para que aquele tecido, então, se desinflame e se regenere. E outra é se transformando na própria célula do tecido e ela começa a se multiplicar numa célula-tronco e numa célula do tecido, numa célula-tronco e numa célula do tecido. E ela é uma célula que, para doenças autoimunes, vocês têm que entender que ela é imunossupressora, imunogênica e imunomoduladora. Então, se eu aplicar a célula-tronco num joelho com artrose que está, como diz aí o seu ortopedista, com a cartilagem toda gasta, tá osso com osso, na verdade não é bem assim. Sempre tem um resquício, um leitozinho de cartilagem. Ao aplicar ali, ela vai encontrar aquele tecido e vai se transformar em condrócitos, que são as células que formam cartilagem, e vai se multiplicar. Depois de 6, 9 meses, quando você repete a sua ressonância magnética, você vai ver lá o leito de cartilagem totalmente formado. Então, se eu aplicar em cartilagem, ela se transforma em cartilagem. Se eu aplicar em osso, ela se transforma em osteócito e faz osso. Se eu aplicar em músculo, ela se transforma em miócito e faz músculo. Se eu aplicar em derme para as mulheres que cuidam de beleza e querem uma pele lisinha, ela se transforma em fibroblastos e faz fibras. Fibras colágenas, fibras elastínicas, fibras elaurínicas. Ou seja, tudo em você foi formado por uma célula-tronco. Então, essas células-tronco têm capacidade para fazer todo e qualquer tecido em você. Por isso, não existe doença que as células-tronco não possam tratar. Nós, médicos, ainda não desenvolvemos protocolos e técnicas que consigam tratar 100%, porque nós ainda estamos aprendendo. Mas você veja bem, a maneira que eu, Tércio, tratava, por exemplo, um Parkinson há 10 anos atrás, é totalmente diferente da de hoje. A gente aprende todo dia. E, por isso, hoje os resultados são melhores. A maneira que eu, Tércio, tratava um diabetes tipo 2 há 8 anos atrás é diferente da de hoje. A medicina a gente aprende um pouquinho a cada dia. Você conhece a regra do 1%? Em medicina a gente usa muito. Se eu consigo aprender, se eu consigo evoluir e se eu consigo fazer melhor 1% todos os dias, no final do ano eu estou 365% melhor. Só que ainda estou longe da verdade. E por isso que nós estudamos todos os dias com humildade, mas com muita vontade, com muito afinco, com muito foco, para tornar a sua vida melhor. E as células-tronco, meus amigos, vocês que me escutam, é a única estrutura biológica capaz de regenerar. Vou contar um exemplo que todos vocês conhecem. Todos vocês já sofreram um corte na vida. E vocês veem que depois formam uma casquinha e depois a pele está íntegra. Você não repara mais onde foi aquele corte. Por quê? Foram as células-tronco que fizeram aquilo. Não foi aquele band-aid que você colocou em cima, não. Foi o trabalho das células, né? Então, as células fazem isso. Você corta o cabelo e por que daqui a 2 meses você vai cortar de novo? Porque tem célula fazendo cabelo todo dia. Por que você raspa a barba todo dia? Porque tem célula fazendo barba toda hora. Então, meus amigos, sabe o que acontece quando acaba a reserva de células-tronco no seu corpo? Chega aquele estranho diagnóstico mortem.
falência múltipla dos órgãos, ou seja, acabou o estoque de células, blau, blau. Então, só para lembrar para vocês que repor células também tem essa visão estratégica. Quanto mais células-tronco eu tiver, mais longe eu me encontro do fim dos estoques celulares. Isso é muito importante. Às vezes a célula também não quer deixar o cabelo crescer, doutor, acredita? Por isso que eu tenho que raspar, ó, porque do meio não nasce mais nada. Você sabe que aplicar as células no couro cabeludo, ele primeiro corrige o primeiro aspecto, que é o aspecto da vascularização. Homens normalmente são mais carecas do que as mulheres, porque a testosterona é um hormônio que colaba essa microcirculação periférica. Por isso, o bulbo morre por falta de oxigenação e de nutrição. E depois, ela faz o neocrescimento de bulbos, né? De células do cabelo. E daí você rebrota o cabelo. Mas daí eu vou te contar uma coisa engraçada, Pedro. Todos os pacientes me perguntam: ô Tércio, se é assim, por que você não aplica célula-tronco na sua cabeça se você é totalmente careca? Porque a gente só regenera aquilo que a gente gosta, e as células-tronco te dá essa chance. Eu sempre tive um cabelo meio feio, não era bonitão assim, igual o João, não. Meu cabelo só crescia para o lado, era um cabelo assim meio feio, sabe? Então, eu quando tinha cabelo, usava máquina 2, o cabelo bem curtinho. Depois, com 21 anos de quimioterapia, os cabelos caíram. E agora, toda vez que eu me aplico célula-tronco, eu só não aplico aqui, porque eu só não quero é o cabelo de volta. O resto tudo eu regenerei. Maravilha. Viu, Tércio? Então a gente poderia dizer também assim que envelhecer é uma consequência da diminuição da quantidade, da qualidade de células-tronco que a gente tem no nosso corpo? Com certeza. Envelhecer é resultado da baixa significativa das células-tronco e da metilação das histonas, que são as pontes proteicas que unem as hastes do DNA. Você sabe, João, que o primeiro Nobel de Medicina para o Brasil está pintando aí. E ele vem de um garoto chamado Lucas Paulo Camilo. Eu tive o prazer de ser médico do Lucas Paulo Camilo quando ele tinha 12 anos de idade. E ele foi para os Estados Unidos, estudou química, estudou bioquímica, e hoje ele está na Universidade de Oxford. E ele só estuda envelhecimento humano. E eu tenho o prazer de sempre trocar com ele, porque o pai dele é um grande amigo meu. Aliás, um beijão, Camilo, você que está nos escutando. E o Camilo, que é um marinheiro fantástico, ele diz muito sobre isso, sobre a teoria do envelhecimento. Talvez ele consiga dar uma palestra esse ano no Regenera Brasil. E vai ser um prazer ver aí um candidatíssimo a Nobel, o primeiro Nobel que o Brasil vai receber em ciência, estar presente no Regenera Brasil. Mas isso também é uma função de célula-tronco, porque efetivamente você ataca as histonas, quanto menos você consegue absorver os ataques dos radicais livres, que também é a função celular, porque efetivamente nós conseguimos, né, com um número de mitocôndrias alto nas nossas células, ter mais capacidade aí metabólica para conter esses ataques. Mas também, por isso, a medicina integrativa de base é tão importante, né? Você já reparou uma coisa, ô Pedro? Você chega num bar e pede uma cerveja, mas você não me diz, me traz qualquer cerveja. Você diz a marca, você diz que cerveja você quer. Você chega num restaurante e você pede um vinho, mas você diz a safra, você diz a uva, você diz que vinho você quer. Quando você pede água, que é o líquido que todos nós mais bebemos, você trata a água como tudo igual. E as águas não são todas iguais. Por isso, as pessoas têm que aprender que a água é um dos veículos que mais te condena, mas também é um dos que mais podem te salvar. Não existem, por exemplo, Pedro, doenças neoplásicas em ambiente com pH básico, então alcalino. Então, isso foi tese de Nobel ainda nos anos 70. Então, você vê uma coisa, se você tomar todos os dias água com pH de 9,5, por exemplo, a evolução de doenças dessa sorte tem uma chance muito pequena de desenvolver em você, entendeu?
a escolha de líquidos é uma, mas a escolha de alimentos é outra. Agora, você está num lugar onde o chique é tomar Coca-Cola, né, ou outros refrigerantes, cujo pH é mais ácido que o limão. Você sabe que o pH do limão é 2,4. A da Coca-Cola é 2,3. Para anular um copo de Coca-Cola, é necessário tomar 10 copos de água com pH 9,5. Isso é um verdadeiro veneno. Então, falta muita cultura, e isso também é responsabilidade dos médicos. Os médicos ficam muito encastelados em prescrever medicamentos, mas eles têm que prescrever bons hábitos. Isso é função também dos médicos. E isso no Regenera Brasil a gente fala e ensina bastante. Doutor Tércio Rocha, muito obrigado pela participação em nossa programação. Olha, foi um prazer imenso falar com vocês. É que os ouvintes de você tenham uma grande certeza. A medicina regenerativa é a nova medicina do mundo. O mundo, de vez em quando, dá lá suas cambalhotas, e agora nós estamos numa cambalhota positiva, numa cambalhota biológica, e colegas como o doutor João Ricardo Yamashita só vêm a engrandecer a medicina brasileira. Então, você que está nos escutando e que gostaria de ser tratado com medicina regenerativa, recomende o Regenera Brasil ao seu médico. Ele vai continuar te tratando, só que com um pouco mais de cultura e aprendendo todos os dias os passos de uma medicina que, ao invés de te medicar e de te intoxicar com produtos químicos, ela te regenera com células saudáveis e muitas vezes autólogas, retiradas de você mesmo. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, João Ricardo, pelo seu convite. Muito obrigado, Pedro Ernesto, pelo seu convite. E muito obrigado a você que nos escutou. Muito obrigado pelo seu carinho. E que a medicina brasileira sempre engrandeça. Cobre do seu médico, medicina regenerativa. Aquela que cuida da sua saúde. Eu que agradeço você também, Tércio. E nos vemos, então, logo mais no Congresso Regenera Brasil em São Paulo. Exato, em novembro, nos dias 28, 29 e 30, no Renascença São Paulo Hotel, Regenera Brasil, o congresso mais disruptivo do ano. Um abraço, Pedro. Obrigado, doutor João Ricardo Yamashita. Obrigado, doutor Tércio. Fiquem atentos à nossa programação. Até lá!